Esta doença não é por acaso. Pode parecer difícil ouvir isso agora, especialmente se você está passando por dor, incerteza ou angústia. Mas e se eu te disser que essa experiência carrega uma mensagem importante? Uma mensagem que pode mudar a sua vida e a sua jornada espiritual para sempre? Se você sente que está perdido ou se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas, em momentos de doença, descobrem algo muito maior, uma oportunidade de olhar para dentro, de compreender o que o corpo e a alma estão tentando dizer, e finalmente de transformar essa dor em cura e evolução. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você os 7 motivos espirituais pelos quais essa doença pode ter surgido em sua vida. Vamos explorar as razões mais profundas por trás do que parece ser apenas um desafio físico e como isso pode ser um chamado para o seu despertar espiritual. Mas antes de começarmos, obrigada por você estar assistindo esse vídeo. Eu me chamo Eduarda e esse é meu canal Despertar Divino. Te convido a curtir esse vídeo e se inscrever para ter acesso a temas relacionados à espiritualidade, expansão da consciência e principalmente sobre o despertar espiritual, já que semanalmente eu trago vídeos inéditos aqui para o canal. Depois de anos estudando sobre espiritualidade e acompanhando pessoas nesse processo, percebi que muitas vezes é nas maiores dificuldades que encontramos as respostas que realmente importam. E a sua cura pode começar hoje, aqui e agora, ao compreender os sinais que o universo está te enviando. Quando uma doença surge em nossa vida, é natural sentir confusão, medo e até revolta. Pensamentos como: por que isso está acontecendo comigo? Ou o que eu fiz para merecer isso? Costumam ecoar em nossa mente. A dor muitas vezes parece injusta. E é fácil olhar para a doença apenas como um problema físico. Mas o que muitos não percebem é que por trás dessa experiência existe um chamado espiritual, algo que vai além do corpo e toca diretamente a nossa alma. Talvez você esteja passando por um momento de exaustão física, de angústia emocional ou até mesmo de solidão. E isso pode ser avassalador. E a verdade é que nessas horas é comum nos sentirmos desconectados do nosso propósito ou incapazes de enxergar o sentido maior dessa situação. Mas acredite, toda doença traz consigo uma mensagem. Ela não é um castigo e muito menos um acaso. É, na verdade, um convite para você olhar mais fundo, refletir sobre o que realmente importa e entender o que precisa ser curado dentro de você. Pense no seu corpo como um mensageiro. Quando algo está fora de harmonia, seja suas emoções, pensamentos ou na energia espiritual, ele nos dá sinais. E a doença é um dos sinais mais poderosos que existem. Ela nos obriga a parar, a ouvir e a buscar respostas que, de outra forma, talvez ignorássemos. Por isso é tão importante enxergar além do sintoma físico, porque quando você entende o significado espiritual por trás da doença, você não apenas inicia um processo de cura, mas também descobre um caminho de evolução e transformação interior. Agora eu vou te mostrar os 7 motivos espirituais que podem estar por trás dessa experiência. O primeiro deles vai te ajudar a compreender o alerta que o seu corpo está tentando te enviar. Você já parou para pensar que a doença pode ser um sinal de alerta do seu corpo e da sua alma? Algo dentro de você que está fora de equilíbrio precisa de atenção. E o corpo, sendo o espelho mais fiel do seu interior, está tentando te mostrar isso de forma clara. Muitas vezes passamos anos ignorando os sinais mais sutis, como uma fadiga constante, um incômodo emocional ou até mesmo uma tristeza silenciosa que vai crescendo aos poucos. Em algum momento, o corpo precisa gritar para que você finalmente o ouça.
A doença é esse grito, esse aviso de que algo não está indo bem. Esses desequilíbrios, quando ignorados por muito tempo, se manifestam no corpo físico como doenças. É como se a sua alma estivesse tentando te dizer: pare, olhe para dentro. Algo precisa ser curado. Por exemplo, pense em alguém que vive uma vida de excessos, sem descanso e sem cuidado com as suas emoções. Essa pessoa pode desenvolver doenças ligadas ao estresse, como problemas cardíacos ou autoimunes. Mas o que realmente causou essa doença? Foi apenas o estilo de vida ou foi a desconexão com as próprias necessidades internas? Esse é o momento de olhar com coragem para as suas emoções, os seus hábitos e os seus pensamentos. A doença, por mais difícil que seja, pode ser a chave que abre a porta para um processo profundo de transformação. Lembre-se, o corpo não mente, ele reflete exatamente o que a sua alma está sentindo. Quando você presta atenção aos sinais e busca se reconectar com o que é essencial, você dá o primeiro passo para a cura, não apenas do corpo, mas também da mente e do espírito. Agora que você entendeu como a doença é um alerta de desequilíbrio, vamos para o segundo motivo, que é um dos mais comuns: as doenças reprimidas se manifestando no corpo. Você sabia que as emoções não expressadas podem se acumular dentro de você e, com o tempo, se manifestar como doenças físicas? Mágoas, medos, raiva, ressentimentos, tudo aquilo que você guarda em silêncio, em algum momento, o corpo coloca para fora. Muitas vezes a doença não é o problema em si, mas sim o reflexo de um bloqueio emocional que não foi resolvido. O corpo é como um mensageiro da alma. Quando você reprime suas emoções, a energia que deveria fluir livremente fica estagnada. Essa estagnação pode criar sintomas, dores e, eventualmente, doenças. Por exemplo, mágoas profundas acumuladas podem se manifestar em problemas no coração ou no sistema imunológico. Raiva e ressentimento podem afetar o fígado, de acordo com muitos estudos da medicina energética. Medos e ansiedades não resolvidos podem impactar os pulmões e a respiração. O problema é que na correria do dia a dia, nós aprendemos a ignorar essas emoções. Fingimos que está tudo bem, engolimos o choro e colocamos o sorriso no rosto. Só que as emoções reprimidas não desaparecem. Elas se alojam no corpo, criando um peso invisível que vai crescendo com o tempo. Pense em como você se sente quando guarda um ressentimento por alguém. Aquela energia densa fica ali, consumindo a sua paz interior. Se você não libera essa mágoa, ela pode se tornar algo muito maior. É como uma panela de pressão. Uma hora ou outra, ela explode. Curar suas emoções é um passo essencial para curar o seu corpo. Ao liberar o que te pesa por dentro, você permite que a energia vital flua novamente, trazendo mais leveza e equilíbrio para a sua vida. Agora que você entende como as emoções reprimidas impactam a sua saúde, vamos para o próximo motivo. Esse é um dos mais importantes. A doença pode ser um convite para pausa e introspecção. Vivemos em um mundo acelerado. Tudo é urgente. Tudo exige atenção imediata. Nós nos perdemos na correria e muitas vezes ignoramos os sinais mais sutis de que algo não está bem. O corpo, então, usa a doença como uma pausa necessária, quase como se o universo dissesse: pare, respire, olhe para si mesmo. Essa pausa, embora dolorosa, é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada. Quando o corpo nos força a parar, ele nos dá a chance de refletir sobre tudo o que deixamos de lado. Em meio ao silêncio, somos convidados a ouvir algo que há muito tempo ignoramos: a voz interior. É nesse espaço que começamos a enxergar as áreas da vida que precisam de mudança, os sentimentos que ficaram acumulados
e as verdades que evitamos encarar. Pessoas que passam por momentos de doenças muitas vezes relatam a mesma coisa. É como se finalmente pudessem respirar longe do barulho do mundo. O trabalho que consome demais, os relacionamentos desgastantes, o acúmulo de expectativas externas. Tudo isso perde o peso habitual. A doença, nesse sentido, nos obriga a deixar o piloto automático e redescobrir aquilo que realmente importa. E não são apenas grandes mudanças que surgem nessa pausa. Pequenos momentos de cuidado começam a ganhar um novo valor. O simples ato de descansar, meditar por alguns minutos, caminhar ao ar livre ou apenas contemplar o silêncio se tornam profundamente curativos. É nesses momentos de calma que as respostas aparecem naturalmente, sem esforço. É como se o universo sussurrasse: aqui está o que você precisa. Ouça. Para muitas pessoas, essa pausa marca o início de uma transformação. O que antes parecia apenas uma interrupção se revela uma oportunidade de realinhar a vida. Algumas redescobrem paixões esquecidas, outras encontram um propósito mais profundo, mas todas percebem algo em comum. O corpo não mente, ele fala aquilo que a alma já sabia há muito tempo. Por isso, aceite essa pausa como parte do processo. Ela pode ser um momento de cura que você precisava para reencontrar o equilíbrio. E acredite, é no silêncio que os maiores despertares acontecem. Não fuja desse momento, porque ele pode te levar para um nível mais profundo de si mesmo. No próximo motivo, vamos ver como a doença pode ser o ponto de partida para algo ainda maior, um despertar espiritual através da dor. A dor tem uma maneira peculiar de nos transformar. Ela nos tira da zona de conforto, nos confronta com o que evitamos olhar e muitas vezes nos guia para algo maior, o despertar espiritual. Quando a doença surge, ela não vem apenas como um desafio físico, mas como uma chave que abre a porta para um novo nível de consciência. Muitos dizem que foi no momento mais difícil de suas vidas que encontraram as respostas que buscavam. A dor obriga a olhar para dentro, e ao fazer isso você percebe que existe algo além do corpo físico, além do sofrimento presente. Existe uma conexão mais profunda, um chamado para evoluir e despertar para quem você realmente é. Ao longo da história, grandes mestres espirituais passaram por períodos de dor extrema antes de alcançarem um estado mais elevado de consciência. Eles entenderam que a dor é uma professora, uma guia que nos leva ao encontro da nossa verdadeira essência. Pode parecer difícil compreender isso agora, mas a doença carrega uma mensagem. Ela diz: você está pronto para despertar. O sofrimento, embora desafiador, é também um instrumento de clareza. Ele dissolve as ilusões, tira as máscaras e revela verdades que antes não conseguiríamos enxergar. É comum que nesse processo surjam perguntas existenciais como: quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida? Essas questões não são vazias. Elas surgem porque o momento da dor cria espaço para a alma se expressar. É como se pela primeira vez o barulho do mundo externo silenciasse e o que realmente importa viesse à tona. Muitas pessoas relatam que durante a doença começaram a buscar práticas espirituais que nunca haviam considerado antes, como meditação, orações profundas, conexão com a natureza ou simples momentos de contemplação. E o que eles encontraram é algo transformador, um sentido maior, uma conexão inabalável com o divino. A doença, então, deixa de ser apenas um sofrimento e se torna um processo de renascimento. Você não será mais o mesmo depois dessa experiência, porque o que era dor se transforma em sabedoria, e o que parecia escuridão dá lugar à luz. Esse despertar espiritual não acontece por acaso.
Ele é uma parte essencial da jornada da sua alma. O próximo motivo, vamos falar sobre um aspecto que muitas vezes não percebemos: como a doença pode estar relacionada à quebra de padrões kármicos ou ancestrais. Algumas doenças não têm origem apenas no presente. Elas podem estar ligadas a padrões mais antigos, vindos de gerações passadas ou até mesmo de outras existências. Esses padrões, muitas vezes invisíveis, carregam energias que se repetem até que alguém tenha coragem de quebrá-los. Pense na sua linhagem familiar. Talvez você já tenha notado que certas doenças ou comportamentos parecem se repetir, como problemas cardíacos, questões emocionais, vícios, entre outros. Isso não é apenas coincidência. A espiritualidade nos ensina que carregamos em nossa jornada uma parte da história daqueles que vieram antes de nós. E às vezes, o que se manifesta em nosso corpo é uma oportunidade de curar algo que não pertence apenas a nós, mas a toda uma linha ancestral. Esses padrões são como nós energéticos, esperando para serem desfeitos. A doença, então, pode ser uma oportunidade para trazer à luz aquilo que estava oculto, para quebrar ciclos e liberar a energia estagnada que se perpetuava de geração em geração. Quando você aceita essa missão e busca a cura, você não está apenas se curando, mas também limpando e liberando os que vieram antes e aqueles que virão depois. Essa cura não é apenas física, mas também energética e espiritual. Ela começa com o reconhecimento de "isso termina comigo". Esse ato de coragem e consciência pode transformar a dor em libertação. Se pensarmos em um contexto kármico, algo semelhante acontece. A doença pode ser uma oportunidade de cura e resolução de situações inacabadas de outras vidas. Essas experiências, muitas vezes, retornam para que possamos evoluir, aprender e liberar o que não nos serve mais. Não é um castigo, pelo contrário, é um presente do universo, oferecendo a chance de crescimento. Ao reconhecer o papel espiritual desse processo, você começa a olhar para a doença com outros olhos. Ela deixa de ser um peso e se torna um ato de amor, uma forma de honrar aqueles que vieram antes e abrir caminho para uma vida mais leve e consciente. Agora que você compreendeu como a doença pode ser uma quebra de padrões kármicos ou ancestrais, vamos falar sobre um aspecto essencial desse processo: o desapego das ilusões materiais e como ele pode transformar a sua jornada de cura. Quando uma doença aparece, ela tem o poder de nos fazer enxergar a vida de uma forma diferente. De repente, aquilo que parecia importante, como o trabalho excessivo, a busca incessante por bens materiais ou a validação dos outros, perde o valor. A doença nos mostra com clareza que muitas dessas coisas das quais nos apegamos não passam de ilusões temporárias. Ela nos lembra que o corpo é temporário, que os bens materiais não nos definem e que no final o que realmente importa é o que cultivamos dentro de nós, como a fé, o amor, a gratidão e o equilíbrio. É como se a doença dissesse: pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Nesse processo, somos convidados a praticar o desapego. Desapegar não significa abandonar tudo, mas sim deixar de se identificar com aquilo que é passageiro. É entender que a busca por controle ou por coisas externas nunca vai preencher o vazio que só a espiritualidade pode preencher. Essa é uma das lições mais profundas que a doença pode nos trazer. Ela nos tira as distrações e nos coloca frente a frente com a verdade. O que você realmente valoriza? Não é sobre ter mais, mas sobre ser mais. Ser mais consciente, mais presente, mais conectado com aquilo que realmente importa. Muitos, ao enfrentarem uma doença, percebem que passam a dar mais valor ao simples. Uma conversa sincera,
um abraço, um momento de silêncio ou a beleza da natureza. Eles percebem que são nessas pequenas coisas que alimentam a alma e nos conectam a algo maior. A cura, nesse sentido, começa quando você solta o apego às ilusões materiais e passa a buscar o que é eterno, a sua essência e a sua conexão com o divino. A doença, por mais desafiadora que seja, pode ser um portal para essa descoberta transformadora. E é nesse espaço de desapego que entra o próximo e último motivo: o poder da fé e da entrega ao processo. Porque é quando confiamos na sabedoria do universo que a verdadeira cura pode acontecer. Em meio a uma doença, é comum nos sentirmos perdidos, sem controle sobre o que está acontecendo. A mente busca respostas, o coração se enche de medo e muitas vezes resistimos à situação. Mas a verdadeira transformação surge quando aprendemos a confiar. Entregar-se ao processo não significa desistir ou aceitar a doença sem luta. Pelo contrário, significa aceitar a jornada com fé. É acreditar que existe uma razão para tudo isso, que a vida está nos conduzindo a algo maior, mesmo que no momento não consigamos entender completamente. A fé é uma força poderosa. Ela traz calma em meio ao caos e luz em meio à escuridão. Quando você entrega sua experiência ao universo, à espiritualidade ou a Deus, seja qual for a sua crença, algo dentro de você começa a mudar. O desespero cede espaço para a esperança e a resistência se transforma em aceitação. A aceitação, aliás, não é resignação. É olhar para a situação e dizer: eu escolho confiar, eu escolho aprender, eu escolho crescer. Essa entrega traz alívio. Ela permite que você pare de lutar contra o fluxo da vida e comece a colaborar com ele. Muitas pessoas que atravessam uma doença relatam momentos de profunda conexão espiritual. São nesses instantes que elas sentem o amparo do universo e percebem que não estão sozinhas. Essa fé, essa confiança, se torna a base para o processo de cura. Porque a cura verdadeira não é apenas do corpo físico, mas também da mente, das emoções e da alma. O simples ato de confiar no processo abre portas. Ele alinha você com a sabedoria do universo e permite que as energias de cura comecem a fluir. Mesmo em meio à dor, é possível encontrar paz. Mesmo em meio à incerteza, é possível sentir esperança. Lembre-se, a fé é um ato de coragem. Ela é o fio que conecta você ao divino e a sua capacidade infinita de transformação. Com isso, concluímos os 7 motivos espirituais que podem estar por trás da doença que você está enfrentando. Agora é hora de refletir sobre essa jornada e entender que a cura começa dentro de você. Talvez depois de ouvir esses 7 motivos, você esteja começando a perceber que essa doença não é um castigo, mas sim parte importante do seu despertar espiritual. Cada desafio que enfrentamos carrega uma oportunidade de evolução, e a doença, por mais difícil que seja, pode ser o gatilho que a sua alma precisava para acordar. O despertar espiritual muitas vezes vem através de momentos de dor. Quando o corpo grita, ele está pedindo para que você pare, olhe para dentro e inicie um processo de transformação. É nesse olhar profundo que você começa a identificar os desequilíbrios, liberar emoções reprimidas, curar padrões antigos e, principalmente, se reconectar com a sua verdadeira essência. A doença pode ser um momento em que as máscaras caem, os excessos perdem importância e a alma finalmente pode ser ouvida. Ela te convida a realinhar a sua vida, a valorizar o que é eterno e entregar-se ao fluxo maior do universo. Esse é o verdadeiro despertar espiritual.
enxergar a vida sob uma nova perspectiva, mais consciente, mais profunda e mais conectada. Se você precisar de ajuda para entender melhor sobre o despertar espiritual, clique no link do primeiro comentário fixado. Lembre-se, a cura começa dentro de você. Ela é um processo que envolve não apenas o corpo, mas também a mente e a alma. Tenha fé. Confie na sabedoria do universo. Mesmo nos momentos mais difíceis, saiba que você está sendo guiado para algo maior. Antes de encerrar, eu quero que você leve consigo essa reflexão. Tudo o que acontece em nossa vida tem um propósito. A doença pode ser o seu portal para o autoconhecimento, para o amor próprio e para uma conexão mais profunda com o divino. Ela é um mestre silencioso que ensina através das dificuldades e desperta sua alma para uma nova realidade. Se essa mensagem fez sentido para você, não deixe de curtir esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Deixe nos comentários qual dos 7 motivos mais tocou o seu coração. Te espero no próximo vídeo. Paz, prosperidade e abundância para você. Como sugestão, veja também esse vídeo que separei especialmente para você. Clique na tela, porque ele vai te ajudar no seu processo de despertar divino.